aí, chuchuzinhos maravilhosos do Papo de Gel. Vamos falar um pouquinho de biomassa. Por isso que eu tô aqui, ó, no meio da plantação de cana-de-açúcar. Parece cana-de-açúcar, chafadinha, tá? Parece floresta amazônica, mas não é. Só plantio de cana-de-açúcar, tá? Por quê? Pra gente falar de biomassa. Claro, chuchu, quando a gente tá pensando em biomassa, a gente tá pensando o quê? Todo tipo de matéria orgânica que pode ser utilizado na produção de energia. Qualquer tipo de energia. Quando tu vai queimar madeira, tu tá usando biomassa para produção de fogo, mas é biomassa. Para combustível, por exemplo, biocombustíveis, e aí a cana-de-açúcar, né? Não é só para cachaça, não é o pinguço, mas para geração de biocombustíveis. O etanol, por exemplo, ou mesmo para geração de eletricidade em algumas termoelétricas. Tá valendo, tá? Então, o grande lance aqui é entender a importância da biomassa. E para isso a gente vai fazer uma comparação. A gente vai pegar alguns gráficos aqui em cima. Calma que não é agora. Mas primeiro, matriz energética mundial e brasileira. Chuchu, dá uma olhadinha na matriz energética mundial. Tu tá vendo que ali mais ou menos 9% da energia gerada no mundo vem de biomassa. Qualquer tipo de biomassa. Agora, se a gente pegar a matriz energética brasileira, olha que delícia. Cara, mais ou menos 26% da energia total gerado no Brasil vem de biomassa. Aí está entrando os biocombustíveis, geração de combustível para veículos automotivos, tá? Agora, beleza. Mas se a gente pensar na matriz elétrica, só fontes que vão gerar eletricidade, tá? Olha, as folhas estão me atacando aqui. Calma, cana-de-açúcar, calma! Só um vídeo, tá? Mas, chuchu, o grande lance é pensar o seguinte, tá, na matriz elétrica, é a mesma coisa? Não. Dá uma olhadinha na matriz elétrica brasileira. Olha como para geração de energia elétrica a biomassa não é tão usada, 8,4%. Essa diferença está relacionada com o quê? Com a questão da importância desse tipo de fonte, sobretudo aqui no Brasil, para geração de biocombustíveis, sobretudo o etanol, que provém da cana-de-açúcar. Tá? Bueno, chuchuzitos. Aí tem um ponto interessante que é entender o seguinte, a gente pode chamar esse tipo de fonte de agroenergia, né? Claro, a gente está trabalhando ali com cana-de-açúcar, a gente está trabalhando com lenha, a gente está falando do bagaço da cana-de-açúcar, depois ela utilizada ali, né? O próprio bagaço pode gerar energia, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, a gente pode pensar, pô, casquinha, a casca do arroz pode ser usado para gerar energia, né? Quando ele é queimado e tal, e isso é biomassa. Tá? Resto de alimento, lixo orgânico, pode ser usado como biomassa. Excremento animal, que eu falei antes lá, né? O cocôzinho da vaca. Eu ia mostrar aqui, mas não vou porque é feio, né? Tá até um aqui do lado aí, eu até ia mostrar, mas acho que vocês não merecem isso. Mas enfim, tudo isso a gente pode considerar como biomassa, para diversos fins que nem a gente falou. No caso, né, que nem a gente mencionou antes, a parte relacionada à produção de biocombustíveis, como o etanol, proveniente da cana, ou outros, né, que vão ser usados puros ou misturados a outros combustíveis. Então, por exemplo, biodiesel, que é misturado ao diesel, o etanol, que é misturado à gasolina, pode ser usado misturado, pode ser misturado puro. Na gasolina, o etanol proveniente da cana-de-açúcar, ele tem uma proporção de mais ou menos 24%. Para tornar ela mais barata, mentiu pro tio, e tornar ela menos poluente, tá? Além da cana-de-açúcar, outras plantas oleaginosas também podem ser usadas para geração de energia, né, de biomassa. Então, a soja, a beterraba, a mamona, cara, e aí vai. A infinidade é gigantesca, tá bom? E lembra o seguinte, o Brasil é um dos maiores produtores de álcool combustível do mundo. Só a gente só perde para os Estados Unidos, tá? Só que o etanol estadunidense, o biocombustível estadunidense, ele é feito a partir do milho. O nosso a partir de cana. Oi! Tá bom? Chuzinho, o nosso aqui no Brasil, cana-de-açúcar. E a gente está se tornando um grande exportador, né? Vale lembrar, por exemplo, que o estado de São Paulo, exatamente o interior de São Paulo, ele vai ser um dos maiores, o estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. O interior de São Paulo, a gente tem os chamados mares de cana, que tu olha assim, ó, é até onde se vê no horizonte, é isso aqui, ó, plantação de cana-de-açúcar. Aqui tem uma floresta, tem um floresta aqui atrás, né? Mas enfim, né? No interior de São Paulo, tudo isso aqui. E aí, tanto é que em 2021, lá no interior de São Paulo, criou aquelas nuvens, dá uma olhada na reportagem aqui, vê se tu lembra, aquelas nuvens de poeira gigantescas, né? Cidade de Franca, tal, interior de São Paulo, muito associado isso também em função
do período entre safra, né? Eles retiraram a cana-de-açúcar, deixaram o solo exposto, e aí deu as questões climáticas e aquela poeira levantou. Né? Mas enfim. Ponto importante aqui, Chuchu, é lembrar o seguinte: nessa lógica que a gente tem ali do Sudeste sendo um grande produtor, o Centro-Oeste, a região Centro-Oeste do Brasil vem se tornando também uma grande produtora de cana-de-açúcar. Ai, tá ficando quente aqui. Ai, sai da minha cara, tá? A região Centro-Oeste também está se tornando uma grande produtora de cana-de-açúcar. Historicamente, a região Nordeste, né, a zona da mata nordestina, olha aqui, ó, olha no mapa, litoral do Nordeste, era aquela tradição do ciclo da cana-de-açúcar, lá no século XVI, XVII, mas perdeu espaço. Tudo bem, a gente tem uma importância histórica ainda dessa região Nordeste, da zona da mata nordestina. Entrou na minha orelha, ô safada! Ah, cosquinha, tá? Mas enfim, a região Nordeste meio que perdeu essa relevância. Eu vou cair um tombo aqui, eu quero ver como é que eu vou subir para casa. Certo? Bom, tá. Pontos positivos e pontos negativos da biomassa. Primeira coisa, Chuchu, ela é renovável. Ah, usou a cana-de-açúcar aqui, ó, usou essa cana-de-açúcar, planta de novo. Então, lembra, fontes renováveis, tu vai usar e reusar elas, que elas vão se recuperar ou naturalmente ou artificialmente. Beleza, lenha, né? Restos de alimentos e tal, tu consegue ir gerando. Beleza. Outro ponto positivo, além de ser renovável, ela é considerada limpa. Como assim limpa? Chuchu, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem um urubu sobrevoando aqui a minha cabeça. Acho que ele quer... Achou que eu vou... Tá vendo ele lá? Não. Mas enfim... Não vai ter carniça pra ti hoje não, queridão. Chuchu, o grande lance é assim, ó. Por que ela é considerada limpa? Pá, beleza, tu vai queimar ela vai liberar gás carbônico, aquela coisa toda. Entretanto, qual é que é o ponto que a gente tem aqui? O que a gente tá pensando? No momento que eu tenho essa cana-de-açúcar aqui, ó, ela vai ser queimada, mas eu tenho outra sendo cultivada. Então, enquanto essa vai ser queimada, essa outra aqui tá de pé e ela tá absorvendo gás carbônico. Então a gente vai dizer que é uma energia limpa, porque ela mais ou menos mantém um equilíbrio. Claro, aí tu vai dizer, tá, mas se eu expandir as áreas de pecuária para geração de biomassa, né, com excremento animal, aí tu vai diminuir a quantidade de floresta, aí é um ponto negativo. Mas, tradicionalmente, a gente entende como uma fonte de energia limpa, porque mantém um equilíbrio entre o que libera de gás carbônico e o que absorve. Tá, mas tem algum ponto negativo? Tem algum ponto negativo. E o principal ponto negativo é o seguinte: no momento, chuchuzinhos, vamos dar uma caminhada, no momento que a gente vai ter uma expansão, por exemplo, no Brasil, do cultivo de cana-de-açúcar para geração de biomassa, né, para produzir etanol, e a gente está se tornando, o Brasil está se tornando um grande exportador de biomassa, tu tem algo que dá lucro, que dá dinheiro. E com isso, tu vai ter uma parte dos produtores agrícolas que vão substituir gêneros destinados à alimentação, sei lá, um feijão, né, um alface, um tomatinho, uma abobrinha, uma mandioca. Pô, não dá tanta grana, mas plantar cana-de-açúcar dá para gerar combustível, a gente exporta, ganha uma grana. Beleza. Então tu tem a substituição gradual dessas áreas agrícolas destinadas a produtos alimentares por commodities, por matéria-prima para outros fins, no caso, combustíveis. Ô Chuchu, barulhos, hein? Animais selvagens se aproximam. Ah, meu Deus! Ah! Não, eu tô brincando. Quer dizer, acho que tô brincando. Mas tá, tem um barulho pra cá acontecendo. Olha só, um ponto, só pra gente finalizar aqui nossa conversa, é entender que o Brasil teve já um momento, na década de 70, do auge da produção de cana-de-açúcar. É quando o estado de São Paulo toma a dianteira nessa grande produção, né? O que acontece? A gente vai ter, lá na década de 70, lembra das crises do petróleo, né? Duas grandes crises do petróleo, uma em 73, 74, a outra em 79, mas essa de 73, 74, ela fez com que vários países que dependiam do petróleo internacional, sobretudo do Oriente Médio, buscassem alternativas a esse petróleo importado, né? Porque ele começou a ficar mais caro. O que acontece? O Brasil, por exemplo, se tornou um grande... começou a ter uma prospecção cada vez maior de petróleo, então investimentos da Petrobras, e uma alternativa que se teve foi buscar, né, outras fontes de energia que substituíssem o petróleo.
É o momento que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, um incentivo à energia nuclear, é um incentivo à prospecção, que eu falei, de petróleo em território nacional, diminuir as importações, e surge o programa em 75 Proálcool, tá? Olha aqui, ó, Proálcool, olha que maravilha, Programa Nacional, né, de investimento na geração de etanol. E aí nós vamos ter, com o Proálcool, um investimento do governo federal sobretudo, dando subsídios, lembra subsídios, né? Um apoio financeiro muito bom, aos grandes produtores de cana-de-açúcar, mas também, em menor escala, aos médios e pequenos produtores. É nessa lógica que a gente começa a perceber que um pequeno produtor, né, ele vai ver que é muito mais vantajoso plantar cana-de-açúcar do que, sei lá, rabanete, porque ninguém gosta de rabanete. Quem em sã consciência gosta de rabanete? Ninguém. Ele vai plantar cana-de-açúcar que dá mais dinheiro. Beleza. E ele começa a fornecer, né, matéria-prima para os grandes usineiros, para as grandes empresas que vão gerar o etanol. E aí tu tem essa questão da substituição de gêneros agrícolas por, né, cana-de-açúcar, tá bom? Deu muito certo. Na época o Proálcool ele foi um sucesso, a gente teve a redução de impostos do petróleo, enfim, uma série de coisas, né? Porque afinal tu misturava o etanol à gasolina, em alguns casos, isso ajudava a torná-la mais barata. E vai chegar uma época, Chuchuzinho, no final dos anos 80, vocês não vão lembrar que vocês são muito novos, talvez o pessoal de maior idade aí, mais velho, lembre disso, mas nos anos 80, final dos anos 80, praticamente a gente tinha toda uma frota de veículos, tá, no Brasil, movidos a álcool. Cara, a fonte principal de combustível no Brasil era o etanol, era proveniente daqui, ó, cana-de-açúcar. Era. Por quê? Porque tinha um subsídio muito grande do governo, os automóveis começavam a ter um motor feito exatamente para funcionar com etanol. A minha mãe tinha uma Paraty para quem não lembra, essa aqui, ó, tá? Que era movida somente a álcool, e assim era praticamente 90% da frota de automóveis produzidos no Brasil. Em 89, a gente vai ter a retirada dos subsídios, então tu já tem um contorno na questão, tu já tem um aumento da produção de petróleo, o petróleo em nível internacional já está diminuindo de valor, né? E tu vai ter uma retirada, uma redução dos subsídios destinados aos grandes produtores de cana-de-açúcar no Brasil. E com isso, né, o Proálcool oficialmente chega ao seu fim. Já era, bateu as botas, tá? Nisso, para você ter uma ideia, que nem eu falei ali, década de 80, né, tal, 90% da frota brasileira de automóveis era movida a etanol. E aqui a gente vai ter em 98, né, praticamente 10 anos depois do fim do Proálcool, apenas 1% da frota nacional movida a etanol. O básico era petróleo. Mas para os anos 2000, né, 2000 e pouco, a gente tem uma retomada da cana-de-açúcar, né? Porque aí começam os carros flex, tá ligado? Carros flex que tu podia abastecer tanto com etanol ou com gasolina, né? Mas o etanol sempre misturado à gasolina, tá? Naquela proporção de 24%. E aí a gente tem uma retomada, né, do etanol. Ó, o BenTV chegou, tem BenTV por aqui, né? Daqui a pouco eu vou tomar ali uma bicada. Mas enfim, a gente tem uma retomada do etanol no Brasil com os carros flex, certinho? Chuchuzinhos, fechou? Fechamos aqui esse papo sobre biomassa, legal demais, tá? Espero que tenham curtido e nos vemos aí no... Ó, barulho de novo. Oh, meu Deus! Ah!